Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Aqui nos nossos estúdios no Mercado Central de Belo Horizonte, nós temos o prazer de receber hoje o senador Antônio Anastasia, do PSD. Senador, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo, em especial aqui nesse espaço que para nós mineiros é tão representativo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tempo do Super. Eu queria cumprimentá-los e dizer que é uma iniciativa muito boa que vocês fazem de periodicamente se instalar aqui no Mercado Central. Eu viajo muito pelo Brasil, converso com lideranças e o mercado hoje tornou-se uma referência nacional e até internacional de gastronomia, de turismo, e vocês, é claro, que ao trazerem para cá a sede da rádio nesse período, vocês alavancam e prestigiam. Então, parabéns pela iniciativa, fico muito feliz mais uma vez aqui. Muito obrigado. E não custa lembrar que em 2016 o mercado de BH foi eleito numa votação que foi feita, uma votação internacional, inclusive, o terceiro melhor mercado do mundo. Então o senador tem muita razão naquilo que está falando. Comigo e com a Thalita Marinho, também hoje a nossa editora de política do Jornal o Tempo, Marina Schettini. Marina, bom dia, bem-vinda, prazer tê-la com a gente mais uma vez. Muito obrigada, bom dia, senador, bom dia aos meus colegas aqui do estúdio, bom dia, Thalita. É isso aí. Bom, vamos começar o nosso bate-papo por aqui, senador, falando com o senhor a respeito do cenário da pandemia, que é o assunto que mais nos mobiliza e que mais mobiliza a classe política como um todo. Nós temos no Brasil uma campanha de vacinação que está avançando, mas avançando mais lentamente do que aquilo que nós gostaríamos. Inclusive hoje vou me vacinar e é um momento muito especial pra gente, depois de viver tudo que a gente viveu nesse ano e 4 meses já de pandemia. Senador, de tudo que o senhor acompanhou lá em Brasília, quais foram os acertos e quais foram os erros do governo federal na condução da pandemia? Bem, de fato, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui o meu registro sempre de lamento e de pesar pelas 550 mil mortes que tivemos no Brasil e milhões pelo mundo afora. Ninguém podia imaginar que essa pandemia viria e com tais consequências. Eu me lembro que no início dela, no Senado, houve uma reunião e à época, então, o ministro Mandetta alertava em 200 mil mortes. Já achávamos aquilo uma coisa absurda. E, infelizmente, já estamos quase 3 vezes isso. Eu acho que o que faltou fundamentalmente, meu caro Rodrigo, foi uma coisa muito importante na gestão pública e até muito simples, chamado coordenação entre as esferas de governo, entre os ministérios, entre o governo e a própria sociedade civil. Nós tivemos uma desinformação completa, uma verdadeira guerra de posições. Tivemos até, para espanto nosso, questões ideológicas atrapalhando, interferindo em temas de saúde pública. Então é claro que isso atrapalha, lamentavelmente, questões políticas, partidárias, e o resultado disso é que nós, lamentavelmente, temos no Brasil uma situação triste. O Brasil hoje, salvo engano, é o 7º país do mundo em número de mortes por milhão de habitantes. Então isso é muito triste. Então acho que o que faltou essencialmente foi a ausência da coordenação entre as esferas de governo. Agora, senador, bom dia para o senhor primeiro, né? Aqui, mais uma vez, recebendo o senhor aqui na Rádio Super, é um prazer para a gente. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, temos o avanço da vacinação, trouxemos há pouco a fala do ministro da Saúde em relação a essa vacinação para toda a faixa etária, né? Acima de 18 anos até dezembro, mas os problemas continuam, sobretudo aqueles problemas econômicos. Como que o senhor pretende, como que o senhor tem acompanhado, o que o senhor espera do governo para tentar amenizar os impactos e principalmente para o Brasil tentar recuperar aquilo que foi perdido nesses 2 anos de pandemia? Bom dia, Thalita. Eu quero cumprimentá-la, revê-la ainda que virtualmente, uma satisfação, meus cumprimentos a você. E de fato nós sabemos que a pandemia teve várias consequências, todas negativas. E a pior delas, volto a dizer, a questão do óbito, das doenças, etc. Mas também tivemos uma consequência muito grave, que foi a questão econômica, na medida em que houve uma paralisia da situação financeira do Brasil. Aqui mesmo do mercado, conversava há poucos instantes com os diretores. No ano passado, o mês de maio e junho, abril, maio e junho, praticamente o faturamento caiu a 0. E as consequências nós estamos sofrendo nisso. Não foi só no Brasil, foi no mundo como um todo. Isso será revertido. Será revertido, de fato, no momento que nós tivermos condições
condições de voltar a uma certa normalidade, como aliás agora com a vacinação avançando está ocorrendo. Mas para isso é claro que o governo adotou medidas que foram acertadas, que eu quero fazer cumprimentos, medidas que permitiram que os segmentos mais vulnerabilizados, como por exemplo o setor de cultura, o setor aéreo, o setor de eventos, tivessem um tratamento diferenciado, como também um apoio às pequenas e microempresas. E aqui me permita, Thalita, uma referência ao Congresso Nacional que eu pertenço. Por iniciativa nossa foi criado o PRONAMP, que é um programa de ajuda às pequenas empresas. Também por iniciativa nossa foi criado o auxílio emergencial, fundamental para dar sustentação aos segmentos que ficaram em situação mais difícil da pandemia, e como também até de uma lei de minha autoria, o auxílio a estados e municípios. Só Minas Gerais, por essa lei, recebeu no ano passado 13 bilhões de reais de auxílio para suportar essas deficiências. Então tenho fé, otimismo e esperança que vamos reverter esse quadro até o final desse ano. Senador, vamos falar um pouquinho de eleição? A gente está aí, um ano, né? O nome do senhor já vem sendo aventado para várias possibilidades, né? Concorrer de novo ao Senado, ao governo de Minas, até a presidência, o nome do senhor aparece aí. O que o senhor deseja? Qual dessas possibilidades tem chance de ganhar corpo até lá? Bom dia, Marina. Primeiro eu quero cumprimentá-la ao revê-la e também cumprimentá-la pela assunção das suas novas funções na editoria política de todo o grupo. Eu quero saudá-la. De fato, eu estava até esse momento focando meus esforços na questão relativa ao combate à pandemia. Eu acho que nós vivemos uma situação tão delicada no Brasil que nós não podemos desperdiçar forças para cogitar de outros temas que não o esforço conjunto da sociedade, do governo e do Congresso para superarmos essa fase. Mas essa fase já está, vamos dizer assim, encaminhada, Deus queira. Então chega o momento das definições. Eu tenho acompanhado até com certa, não vou dizer com certo humor, mas com certo entusiasmo, o meu nome cogitado para diversas funções. Fico até muito feliz, porque aparentemente no momento que você é cogitado, é porque as pessoas acham que eu teria condições de exercer essas diversas possibilidades. Sob o ponto de vista eleitoral, o único cargo que eu posso disputar e ao qual me pretendo disputar é a reeleição ao Senado. No caso do governo do estado, eu já fui governador, tentei novamente há 4 anos atrás, não fui eleito. Temos agora no meu partido um pré-candidato posto, que é o prefeito Alexandre Calil. Então acho que essa situação já está bem definida no quadro eleitoral mineiro. E confesso que eu acho que não tenho mais a disposição para governar o estado uma vez mais, porque fiz naquela época um governo que considero muito satisfatório. No segundo momento, há outras questões nacionais, acho de fato que não vem ao caso. Então considero que de fato o que tem, do seu ponto de vista de futuro político, digamos assim, é a candidatura à reeleição ao Senado. Até porque considero, e peço até escusas pela imodéstia, que realizo um bom mandato no Senado. Um mandato muito considerado pelos meus pares, um mandato muito técnico, com muitas relatorias importantes, projetos de lei apresentados e aprovados de muita relevância na vida cotidiana. Então acho de fato que tem aí o futuro político seria da tentativa, se os mineiros assim entenderem, da reeleição ao Senado Federal. Esse é um desejo do senhor? Essa é outra especulação, Marina, que surgiu com muita força nos últimos meses. Surgiu talvez até pelo meu perfil. Sou professor de direito administrativo, é um tema que conheço muito, muitos dos meus projetos foram nessa área. Eu tenho um perfil moderado, equilibrado, dizem muito próprio até de magistrados, mas não existe vaga, então nós não podemos cogitar numa possibilidade que inexiste. A eventual vaga seria em 2023. Então essa vaga não existe. Não podendo, vamos dizer assim, sofismar sobre o que não existe, eu tenho de trabalhar com o concreto. E o concreto é 2022 e a possibilidade de reeleição. Não existe agora, mas pode existir, vai existir em 2023. Inclusive, e nessa perspectiva de futuro, de fato é algo que chegaria a interessar o senhor, senador, até pelo seu perfil técnico? Veja bem, se eu porventura me candidatar à reeleição em 2022 e for reeleito, então evidentemente não há a menor possibilidade de cogitar de vaga no TCU. Seria uma coisa despropositada, até porque eu teria mandato de 8 anos, então não teria mais nenhum, vamos dizer assim, atrativo do ponto de vista do exercício da função, porque a função legislativa, ela é mais instigante do que a função judicante, sob o meu ponto de vista, porque ela é mais criativa, ela lhe dá mais liberdade, ela permite, de fato, que você ajude mais e você tem condição de ter um trabalho mais aberto. Então, a minha tendência nesse momento, de fato, é a tentativa da reeleição pelo meu partido, o PSD, ao Senado.
Inclusive, senador, isso muda, né? A questão do cenário político. Hoje, na nossa pesquisa Datatempo CP2, divulgada hoje pela Sempre Editora, fala exatamente sobre isso. O senhor é aquele senador que tem a intenção, a maior intenção de votos no Estado. E essa intenção de votos que poderia mudar, inclusive, o cenário caso houvesse uma desistência do senhor a essa candidatura, a essa reeleição. Então, o senhor, agora confirmando para a gente que tem essa possibilidade, essa tentativa, isso faz com que o cenário permaneça, né, naquilo que a gente já havia entendido e havia pensado. Como que o senhor avalia ser o senador com maior potencial de voto hoje no Estado? Bem, Thalita, essa questão de pesquisa, em primeiro lugar, eu respeito muito. Aliás, já estou na vida partidária há quase 20 anos, então sei da relevância e da importância dela. Mas sabemos também que elas não são uma verdade absoluta. Nós sabemos, eu vou dar o meu próprio exemplo. Em 2010, eu estava muito atrás e ganhei as eleições no primeiro turno. Em 2018, eu estava muito na frente e perdi as eleições para o governo. Em 2014, aí não houve surpresa, na frente o tempo todo ganhei as eleições para o Senado. Então, isso é muito relativo a essa questão de pesquisa. Mas é claro que há um reconhecimento, eu acho, do nosso trabalho. Um trabalho que não vem de hoje, um trabalho que vem já de algumas décadas na administração pública, no magistério, no exercício das várias secretarias de Estado, como vice-governador, como governador e agora no Senado. E um trabalho muito sério, como eu disse, muito equilibrado. Eu não sou, meu caro Rodrigo, como me conhece, de rompantes. Eu não sou uma pessoa radical. Eu não sou uma pessoa de fazer exageros. Eu me considero temperamento bem mineiro, moderado, equilibrado, luto pela convergência, eu luto sempre pelo bom senso, pela serenidade. Eu acho que é assim que deve ser feita a boa política, assim que eu aprendi, assim que eu estudei na história de Minas Gerais, inclusive. Então eu fico muito satisfeito com esse reconhecimento dos mineiros e vamos continuar trabalhando nessa linha, talvez, repito, fruto desse nosso trabalho, de tantos projetos importantes aprovados e alocação de recursos que conseguimos trazer para Minas ao longo desse tempo. Senadora, a gente começa a falar agora com mais frequência, né, sobre chapas, eleições. E o senhor, principalmente por esse perfil técnico, é o senhor advogado, eu queria ver como que o senhor enxerga aí essas conversas sobre não ter eleição no ano que vem, se não tiver o voto impresso. Qual que é o futuro que o senhor vislumbra diante do cenário que a gente tem agora? Minha cara Marina, eu desconsidero essa afirmação. Acho que isso não pode ser nem considerada. Isso não existe. Eu acho que a primeira defesa que um político tem de fazer, nem só o político, o cidadão tem de fazer pelo seu dever cívico, é a defesa da democracia e da república. Então a democracia pressupõe eleições gerais e periódicas. No nosso caso, de 2 em 2 anos, municipais e depois nacionais, e claro que teremos eleições gerais de 2022. Então, eu até considero uma assertiva absurda, completamente irreal, alguém falar que pode não haver eleições no próximo ano. Então, é um ponto que eu considero inafastável, que teremos eleições democráticas, limpas, idôneas, e o vencedor será legítimo para exercer os cargos, não só a presidência, mas a todos os demais cargos colocados em disputa. Na sua avaliação, senador, entre o presidente Bolsonaro, os apoiadores mais próximos dele, há um aspecto golpista, há uma intenção golpista com esse tipo de declaração que é dada a todo momento? Rodrigo, eu não posso considerar isso, porque se você considerar que o presidente da República tem alguma tendência, digamos assim, entre aspas, de golpe, é algo de uma gravidade tão grande que nós não poderíamos nem cogitar dessa possibilidade. Então, acredito que muitas vezes isso é uma figura de linguagem de apoiadores e na tentativa de ter, vamos dizer assim, um fortalecimento do seu segmento eleitoral. Porque hoje em dia a política mudou muito, porque agora com o tema de redes sociais, de uma certa exaltação, criam-se algumas ideias força que são despropositadas, mas que têm os seus seguidores, estranhamente têm os seus seguidores. Então talvez esta seja uma delas. São aqueles mitos urbanos antigamente que são criados. É óbvio que a urna eletrônica é de uma segurança absoluta. Aliás, eu acompanhei a sua criação, uma obra capitaneada pelo então presidente do TSE, mineiro, ministro Carlos Mário Veloso, a quem devemos sempre muito respeito, o seu esforço que foi feito, e eu sou do tempo que me lembro de votos chegando em urna, sendo fraudados à mão, chegando em lombo de burro, como se dizia, e havendo fraudes constantes, porque tudo era caneta. Eram apurações demoradas e muito, infelizmente, objeto de desvios. Agora a situação mudou completamente. Então o Brasil tem um sistema que é até invejado e nós cogitamos dessa possibilidade fora de propósito nessa hora. Então me parece que eu não poderia considerar isso algo adequado, até pela função que eu ocupo como senador da República.
Senador, esses grupos que trazem aí esses apoios, como disse o senhor, aí, embasados até pelas redes sociais, eles são criados a partir, através de falas do próprio presidente, que faz, né, essas colocações em conversa com os apoiadores, nas lives tradicionais de toda quinta-feira. O senhor vê com preocupação ter um presidente que fala, por exemplo, sobre uma possibilidade de não realização do pleito, ainda que o senhor desconsidere essa possibilidade, ou da volta da urna com o voto ali escrito, o voto impresso? Thalita, veja bem, é claro que eu vejo pelo menos com espanto, não com preocupação, porque eu acho que não há consequência prática, mas com espanto eu vejo. Agora, o presidente Bolsonaro, ele tem um estilo muito próprio, aliás, totalmente diferente do meu, por exemplo, de outros. Mas foi esse estilo que o elegeu presidente. Ele tem a legitimidade da eleição. Ele ganhou as eleições com vamos dizer assim, com esse estilo verbal diferenciado. Então isso tem que ser, sob certo aspecto, respeitado, desde que, e aqui reitero, isso não macule as instituições. Quando tiver no campo do discurso, da fala, que não tem consequência, tolera-se. Mas o que nós não podemos imaginar é que isso tenha alguma consequência prática, levando em risco o Estado democrático que vivemos, aliás, fruto de muito esforço de todos nós desde 1988 com a nova Constituição. Senador, o senhor é muito próximo, né, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um mineiro, e o nome dele vem surgindo aí com força como uma possibilidade à presidência. O que o senhor acha desse cenário, inclusive com a afiliação dele, né, que ele ainda não é afiliado ao partido do senhor, e se o senhor já conversou com ele sobre essa possibilidade? Bem, Marina, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma pessoa de extremas qualidades. Em primeiro lugar, ele é uma pessoa de excelente preparo técnico, ele tem sensibilidade social, ele tem aguçidade política, ele é uma pessoa do bom senso e do equilíbrio. Isso já o faz, portanto, um político muito, vamos dizer assim, reconhecido nos dias de hoje. Se elegeu presidente do Senado, que é um dos cargos mais importantes da República, com nosso apoio e nosso aplauso, o primeiro mineiro nessa função depois de quase 50 anos. E tem sido cogitado, de fato, inclusive pelo presidente do meu partido, Gilberto Kassab, como um nome viável para a terceira via. E é claro que eu apoiaria, seria o primeiro, se pudesse, a fazer esse apoio e me movimentar pelo Brasil lá fora em prol do seu nome, que aliás tem recebido em pessoas que eu converso, especialmente segmentos econômicos, empresariais e da sociedade civil, um apoio muito expressivo. Agora, é claro, pela função institucional que eu exerço como presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo não pode ainda se desdobrar nesse assunto. Aliás, tem se manifestado nesse sentido. Então, nós devemos aguardar o momento oportuno. Agora, eu defendo, Marina, também com toda a garra possível, com todo empenho, a criação, o surgimento dessa terceira via, que é exatamente o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio tão necessário para que o Brasil tenha uma pacificação. Eu já disse tanto, até me permita aqui dizer que se tiver um candidato à terceira via com essa visão, eu acho que o jingle da campanha já estaria escolhido. É a famosa música popular brasileira Bandeira Branca. É o que nós precisamos no Brasil. É paz, é pacificação, é calma, é serenidade, volto a dizer, é bom senso. Eu acho que não é muito pedir bom senso para as pessoas, pedir equilíbrio. E o senador Rodrigo tem todas essas qualidades. E para nós mineiros seria de fato o momento adequado para termos um presidente da República de nosso estado para realizar as grandes demandas acumuladas de Minas por tantas décadas e que infelizmente até o momento não puderam ser atingidas pelo governo federal. Esse cenário de uma terceira via assim tão dividido como a gente tem hoje, senador, atrapalha até que ponto? Porque nós temos vários nomes que se colocam, que querem se colocar como uma terceira via entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E a análise que os especialistas fazem, e a gente ouviu vários aqui mesmo no Café com Política, é que enquanto a terceira via estiver dividida, enquanto não houver um discurso efetivo, enquanto não houver um nome que já possa ser alçado mesmo como uma pré-candidatura à presidência da República, essa terceira via não emplaca. Como fazer isso? Concordo 100% com a sua análise, Rodrigo, com a visão dos especialistas que vieram aqui. A terceira via pressupõe um afunilamento de nomes, pelo menos em um ou dois. Isso é fundamental. Agora, isso dependerá de maneira essencial de um desprendimento dos partidos políticos, porque é sempre bom lembrar, eu tenho insistido nisso, que o eleitor, quando vai à urna, ele não escolhe o candidato à presidência da sua cabeça. Ele não quer votar no José, na Maria ou no João. Ele votará nos nomes que os partidos apresentam. Então é uma lista colocada. Se os partidos tiverem altruísmo,
sensibilidade, espírito público nesse momento de dificuldade para um governo de pacificação, eles tenderão a se unificarem, pelo menos em um ou no máximo 2 candidatos de centro que tenham a possibilidade efetiva de ir ao segundo turno. E indo ao segundo turno, certamente será o vencedor. Claro que hoje ainda temos vários nomes, mas acredito que vamos ter esse afunilamento, essa convergência a partir do final do ano e o mês de março do ano que vem. As convenções do PSDB é um momento importante para isso, como também a definição da própria questão partidária do presidente senador Rodrigo Pacheco. Senador, tem aqui uma pergunta de ouvinte que eu faço questão de fazê-la para poder prestigiar a nossa audiência. É do Ronan Antônio, do bairro Eldorado, em Contagem. Bom dia, Rodrigo, Thalita, Marina e senadora Anastasia. Aprecio muito o seu trabalho, senador, mas gostaria de saber o que o motivou a votar pelo aumento do fundo eleitoral. Muito obrigado, meu caro Ronan, eu quero cumprimentá-lo e quero dizer que eu não votei pelo aumento do fundo eleitoral, isso não era objeto de votação no Senado. No Senado nós estávamos votando na LDO inteira. E eu, até como homem do planejamento, fui secretário de planejamento aqui de Minas Gerais 4 anos, eu jamais, em nenhuma hipótese, poderia votar contra a LDO, porque um país sem LDO significa um país sem orçamento no ano que vem. É motivo de um caos econômico. No dia seguinte, certamente, haveria uma crise financeira no país. Então, nós votamos, nos casos do Senado, onde não houve destaque desse tema, votamos a lei inteira. E agora, se houver, evidentemente, veto, é um segundo momento. Aí o veto será votado no caso específico do fundo eleitoral. Mas é bom lembrar que o Senado não votou esse destaque. Nós tínhamos a decisão, ou tem LDO, a lei de decisões orçamentárias, ou não tem orçamento para o Brasil funcionar. E nesse momento de pandemia não podemos ficar sem orçamento. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado, senador? É sempre difícil, né, Rodrigo? Porque o político é mais prolixo, mas vamos tentar. O senhor sempre conseguiu até aqui em todas as entrevistas que nos concedeu, sei que não vai ser diferente. Muito obrigado. Para começar, Anastasia em 2022. Possivelmente candidato ao Senado. O Senado sob a presidência de Rodrigo Pacheco. Sob a presidência de uma pessoa da mais alta qualificação que honra Minas e o Brasil. O fundão eleitoral. Nós devemos fazê-lo de maneira razoável. O duelo de Zema versus Calil. Vamos apoiar o prefeito Calil. O governador Romeu Zema. Tem se esforçado, mas tem, na minha visão, de aperfeiçoar muito o relacionamento, especialmente com o Poder Legislativo. E o presidente Jair Bolsonaro? Como eu disse aqui há pouco, Thalita, tem um estilo muito diferente do meu, mas tem a legitimidade de ser tido eleito presidente da República. Antes de me despedir aqui do senador Anastasia, Marina Schettini pediu aqui encarecidamente para fazer mais uma pergunta. Vou abrir essa sessão, apesar do nosso tempo contado. Não, é rapidinho, bate pronto. Por favor, quero Marina. participar também. Fique à vontade. Aliança com o PT em Minas, palanque para Lula e o senhor como candidato ao Senado na chapa. Eu acho praticamente inviável. Tendo debate pronto, se quiser que eu explique um pouquinho mais. Por favor. Claro. O assunto é bom e a gente aqui privilegia o bom jornalismo. Muito obrigado, agradeço a Marina a pergunta. Eu tenho muito respeito a todos os partidos, tenho um relacionamento até muito bom com os senadores do PT, mas temos posições ideológicas, até de histórias de vida muito distintas. Então acho muito difícil isso ocorrer. Não é? Acho que nós teremos aqui, se tudo caminhar nesse sentido, uma chapa com o prefeito Calil, o governador, eventualmente eu no Senado, um vice-governador das forças que apoiam, e nós teremos o apoio ao candidato da terceira via. O candidato da terceira via, que pode ser, eu torço para isso, o senador Rodrigo Pacheco, ou outro candidato da terceira via, que o PSD, o meu partido, vai apoiar. Senador Antônio Anastasia, do PSD, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui aos nossos estúdios no Mercado Central. É sempre um prazer recebê-lo, senador. Muito obrigado, Rodrigo, agradeço a oportunidade, lhe cumprimento, agradeço muito a Marina, mais uma vez a cumprimento também pela assunção das novas funções, a Thalita remotamente e a toda a equipe que aqui está para cumprimentar o nosso café. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, senador. Obrigado.